Boa noite, irmãos, graça e paz, Deus abençoe. Estamos dando início à nossa segunda aula de Geografia Bíblica 1. Hoje aqui é a nossa segunda aula desse novo módulo. Já oramos pedindo a bênção de Deus e, como é praxe, todas as nossas aulas são gravadas para que tanto os irmãos aqui desse módulo quanto os futuros dos módulos que também farão, possam assistir e assim receberem essa aula. Tá bom, irmãos? Sempre lembrando que é gravado. Certo, irmãos? Joia. Queridos irmãos, semana passada nós trabalhamos bastante no capítulo As Nações, o mundo bíblico, né? Na realidade, eu queria ter falado do capítulo 1 e 2, nós acabamos ficando apenas no mundo bíblico. Alguma dúvida sobre a aula da semana passada? Tranquilo? Hoje eu vou Tranquilo. tentar falar o capítulo 2, 3 e 4, que é as nações cananeias, os povos vizinhos de Israel e as 12 tribos de Israel. Lembrando que nós estamos usando aqui o material do livro texto do pastor Enéas Tonini, e hoje a gente vai dar uma passeada aqui por essa história bíblica, da geografia da terra bíblica e também desse período do Antigo Testamento. Mas antes disso, como é prático, eu queria ler dois textos com os irmãos de duas pessoas importantíssimas na história do povo de Deus. O primeiro, já que nós iremos falar sobre as nações cananeias, e hoje a gente vai trabalhar, inclusive, também sobre as 12 tribos de Israel, a gente vai falar um pouco daquele período das conquistas, onde Josué conquista Canaã, mas nós estaremos falando um pouco também da história dos cananeus, antes de Abraão, em Abraão, e depois, durante esses 400 anos, e principalmente quando realmente Josué e Caleb conquistam a terra. Eu quero falar sobre duas pessoas, e quero ler um texto bíblico aqui com vocês. A primeira delas é um servo de Deus, muito piedoso, chamado Caleb. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Caleb, vocês sabem o que significa a palavra Caleb? O Não nome faço Caleb? ideia. É? Não Não lembro não, sei não, pastor. pastor. Também não sei não. Eu preguei esses dias atrás. Desconheço também. Eu, eu preguei esses dias atrás na nossa igreja. Não sei se o Felipe vai lembrar. Não lembro. Eu lembro vagamente que o senhor citou Caleb, mas eu não lembro do significado. Eu sei que ele é da tribo de Judá. Caleb, ele acaba, na realidade, né? Ele acaba sendo incluído na tribo de Judá. Ele é um dos líderes da tribo de Judá, Sim. mas o texto bíblico, e eu quero que vocês abram comigo em Josué 14, 6. Nossa, se for o significado que eu vi aqui agora, o nome não condiz com a pessoa, não. Fala qual que é? Cachorro, cão. Cão. É isso mesmo? Algumas, a Almeida vai trazer como arrojado, né? Ah, Mas não é pejorativo, então. algumas traduções vão falar fiel, leal, mas alguns dicionários vão trazer como literalmente cachorro, cão, né? Podem ver que, olha que interessante, na história bíblica, quantas vezes aparece o nome Caleb? Vocês já notaram? Na história bíblica. Não, pastor, nunca. Não era o nome hebreu, como Né? Josué, como Judas, por exemplo, como Davi, como Simeão, como, né, como Levi, tantos outros nomes. A gente quase não vê o nome Caleb, a não ser
em poucos episódios se tratando dele. Por quê? E é isso que é interessante. Por isso que eu quero ler com vocês aqui, porque é muito interessante essa questão, né? Olha só. Pode ler quem achou para mim? Qual que é o texto mesmo? Josué 14:6. Josué 14:6. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Quenezeu, Jefoné, lhe disse: Você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Olha Continua. só, olha que interessante. Esse texto destaca Calebe, filho do Quenezeu Jefoné. Guarda essa expressão, Quenezeu, tá? Então, Jefoné era o pai de Calebe, que ele era um quenezeu. A leitura que eu faço é que esse quenezeu casa-se com uma mulher da tribo de Judá. Então, o filho, que é Calebe, nasce da tribo de Judá, mas o pai era um quenezeu. Um estrangeiro, né? Geralmente, quando só traça a linhagem do pai e ele já é um hebreu, então traça, por exemplo, filho de Jefoné. Mas quando destaca o quenezeu, está dando uma ideia, ó, ele não era um hebreu. Destacando a sua linhagem. Por que eu estou falando isso, irmãos? Lembra que o significado é Caleb? Ou, né, como eu disse há pouco, Almeida vai trazer como arrojado. E como eu disse também, na história bíblica é pouquíssimo usado Caleb, porque possivelmente Caleb era uma palavra comum aos cananeus. O hebreu, por ele não gostar de ser associado aos canídeos, que é a raça dos cães, então eles não vê aquilo com apreço. Pode ver que o povo hebreu, eles têm como tradição que o cão é algo mau. É útil, podem ver que na história das páginas da Bíblia, o cão aparece muito pouco. Citado esporadicamente, eles não apreciam muito. Eles utilizavam os cães, nas páginas da Bíblia é citado os cães, mas não é como é na nossa cultura. Pode ver, na nossa cultura, nós brasileiros ocidentais, temos o cão como um pet, como um aliado nosso. Para os índios, principalmente norte-americanos, o lobo era também uma figura de imponência, de autoridade. Para os romanos, o lobo é uma figura extremamente poderosa, porque tanto é que da história dos romanos, uma loba cuida de 2 seres humanos, na tradição romana, né? Que dali vem a criação do Império Romano. Em muitas culturas, os canídeos, que são todos aqueles que têm essa definição, né, de cão, todos eles, sejam lobos, sejam eles raposas, cachorros, hienas, eles são chamados dentro da categoria dos canídeos. Muitas nações estimam e valorizam, mas o povo hebreu nunca foi muito associado a eles. Os egípcios tinham uma figura de um cão, como um deus, que era o chacal. Lembram aquela figura egípcia? Cabeça de chacal, corpo de ser humano? Anubis, né? Hã? Anubis. Se não me falha a memória, é esse mesmo, Anubis. Eu não me recordo agora o nome. Mas era um deus egípcio. E por que os egípcios adoravam ele? Porque o chacal, ele vive nos lugares ermos e ele se alimenta de restos, ele sobrevive no meio do deserto. Então é como se fosse quase que um cachorro do deserto. Ele consegue
sobreviver no deserto, na areia, comendo carniça, ou seja, ele era valorizado como uma figura de, 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 de prestígio, por isso que tem a cabeça, né, de chacal e o corpo de humano, então eles prestavam culto a esse Deus. Já os hebreus não. Deduzo, isso é uma dedução minha, tá, irmãos, de umas pesquisas minhas, que por isso que o nome Caleb não era tão valorizado, porque ele tinha o pai que era um quenezeu, então dá o nome de Caleb. Ele foi da tribo de Judá, ele não viveu como um cananeu, nem como um quenezeu, mas ele realmente se converteu, fez valer o Deus de Israel, foi esse homem da tribo de Judá que viveu uma vida magnífica, né? E foi um dos aliados junto com Josué na conquista da terra. Já era uma pessoa piedosa quando Moisés envia os 12 espias. Tanto é que só ele, Caleb e Josué foram fiéis. E tanto é que quando ele discursa diante dos 10 espias desviados, pode ver que é ele que toma a frente, inclusive na frente de Josué. Eu deduzo que Josué foi grandemente abençoado pela fé desse homem chamado Caleb. E quando Josué e Caleb prestam relatório, é Caleb quem fala, é Caleb quem chama o povo, é Caleb e Josué só apoia, dando uma ideia até de autoridade ali. Fantástico, né? Então ele não vivia como um cananeu, ele não vivia como um povo errante, pelo contrário, ele era um discípulo de Moisés de alto escalão. Guarda isso, ele era um quenezeu. Quenezeu. Agora vamos para outro personagem, porque vai ser fruto também da matéria de hoje. Eu quero que você volte um pouquinho em Josué, capítulo de número 2. Quero ler aqui o versículo de número 11 em diante. Quero que vocês leiam para mim o 11, versículo 11. Aqui são as palavras de Raabe. Quem era Raabe? Não... Uma cananeia, né? Isso. Cananeia, uma moradora de Jericó. Eu não sei dizer como que seria a derivação. Jericobina, Jericó, não sei. Jericoacoara, né? Jericoara, eu não sei. Me perdoe. Né? Jericoense, não sei. Jericobina ficou bom. Eu gostei isso que eu falar, gostei de Jericobina, né? Então eles eram os cananeus, né? Eu até preguei uma mensagem também agora, concluí domingo, uma série de mensagens do livro de Josué. Eu falei um dia muito importante sobre Raabe. E, inclusive, na minha mensagem, sem perceber, eu falei de Raabe a Moabita. Não, é a Jericobina, não é a Moabita, né? Habitantes de Jericó. Eu não sei, deve ter uma terminologia, depois quem descobrir aí me fale. Mas leiam para mim o versículo 11 aqui. Ela está citando, né? Josué 2:11. É. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Olha só. Essas declarações aqui de Raabe são as declarações de que ela está diante dos espias, fazendo a sua profissão de fé, como dizem os nossos irmãos presbiterianos, congregacionais e alguns tradicionais também batistas. Ele está fazendo a sua profissão de fé. Não há Deus igual ao Deus de Israel, o Senhor. Não há Deus em cima nos céus ou embaixo na terra. Quando ouvimos sobre as histórias, sobre os feitos, todos os nossos corações se desanimaram. E aqui ela faz um pedido aos espias, os espias fazem uma aliança a ela, e ela é essa pessoa que, inclusive, vai ser citada no Novo Testamento com um louvor, porque ela creu na mensagem do anúncio dos espias.
ela acreditou naquela proclamação e de uma forma poderosa, ela se inclui aqui como uma hebreia. Ela se torna pela fé uma hebreia. Pode ver que na galeria da fé lá em Hebreus está escrito também: pela fé caíram os muros de Jericó depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe, versículo 31, por ter acolhido os espias, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Aqui mostra que ela foi incluída na fé do povo de Deus. Esse episódio aqui foi o episódio da conversão dela, o episódio da fé dela, e eu queria destacar que ela é também aqui uma cananeia, uma moradora de Jericó. E eu poderia citar aqui muitos outros, como, por exemplo, os gibeonitas, que lá no livro de Josué também vai mencionar sobre os gibeonitas. O capítulo de número 9 é quando os gibeonitas enganam Josué e todos os líderes. Poderia também citar outros povos, como acontece também em Juízes 1:16, que fala que os descendentes do sogro de Moisés, o queneu, saíram da cidade das palmeiras, ou seja, os queneus. Josué, a gente viu há pouco que é quenezeu. Guarda isso. Eu estou falando tudo isso porque hoje, como que a gente vai trabalhar bastante sobre esse período das nações cananeias, eu já quero aproveitar essa aula e mostrar um pouco a teologia bíblica na geografia. Eu quero pontuar de forma pragmática, mostrando que nessa geografia, aonde habitavam os cananeus e os povos vizinhos, mesmo aqueles que não eram necessariamente cananeus, mas que eram de outras nações que foram habitar ali, como foi o caso dos filisteus, o propósito de Deus sempre foi salvá-los. E para eu encerrar aqui essa reflexão breve, mas que vai ser o norte da nossa aula, lembram daquele episódio do livro de Ruth? Ruth era o quê? Era uma Moabita. moabita. Moabita, exatamente. Então, né, a gente vai passear bastante aqui, vamos ter um momento bem agradável aqui com relação a tudo isso, mas guardem isso, guardem tudo isso que a gente está falando aqui, porque tudo isso que a gente está falando aqui tem a ver com o quê? Tem a ver com o que a gente vai falar hoje sobre essas nações, esses povos que ali habitaram por mais de 500 anos. E, na realidade, a nossa aula hoje, se der tempo, a gente vai fazer um apanhado de quase de 1000 anos. Nós vamos falar um pouco dos períodos dos cananeus nos dias de Abraão, e depois, 400 anos depois, com quase 500 anos depois, com Josué, e depois a gente vai falar sobre os povos vizinhos, depois que foi ali conquistado e dividido a terra pelos israelitas, e vamos tentar chegar ali até por volta do ano 1000, ou seja, a gente vai fazer um apanhado de quase 1000 anos. E a gente vai tentar fazer esses 3 capítulos hoje, tá bom, irmãos? Então, eu estou falando tudo isso para vocês porque quando a gente olha para a história desses povos, a impressão que dá é que tanto Moisés, quando ele está entrando ali em Canaã, ele já começa a decapitar as cabeças dos reis e do povo, e depois Josué parece que ele tem uma espada afiada, que ele sai decapitando todo mundo e se apropriando da terra. A impressão que dá é que eles são meio que tiranos, e essa ideia não é a ideia bíblica, tá, irmãos? Eu gosto muito de trabalhar essa ideia em teologia de missões, mostrando que a ideia de Deus sempre foi salvar os cananeus. Por isso que eu falei de Jefoné, o quenezeu, por isso que eu falei de Raabe, né, a cananeia, de Ruth, a moabita, dos gibeonitas e tantos outros que Deus desejou salvar. Só
concluindo aqui, quando Deus liberta o povo de Israel com Moisés do Egito, a Bíblia fala que muitos egípcios saíram com Moisés. A Bíblia vai chamar eles de populacho, ou seja, uma quantidade enorme de egípcios se mesclam ao povo de Deus. Mulheres egípcias que casam-se com homens egípcios e são ali apadrinhados nas suas tribos. Homens egípcios que casam-se com mulheres hebreias e eles também, todos eles se tornam hebreus. Então, quando a gente pensa que o povo de Deus em Abraão é exclusivo, é fechado, isso é uma grande falácia, mentira. Sempre foram sendo colocados debaixo do guarda-chuva de Abraão outras nações. Tanto é que Abraão é pai de muitas nações. Ele abençoa muitas nações. Então, guarde isso. Deus sempre quis salvar todas as nações. Nunca quis destruí-las. Tá bom? Beleza? Tudo bem até aí? Alguma dúvida até aí? Não, a gente tem os próprios midianitas, né? Que você tem a mulher de Moisés, que era midianita, né? Sogro de Moisés, né? Então, embora Midian seja uma linhagem de próprio Abraão, né? Sim. Do próprio Abraão com a Quetura, se eu não me engano, uma outra esposa que ele teve. Abraão não perdeu tempo, né? Vem e mandou bala. A unção de Abraão de crescer e multiplicar, né? Não, é que é engraçado, é que a gente às vezes a gente não tem noção, a gente lê as passagens das escrituras, é que as passagens, toda a escritura ela tem um tema central e ali os escritores não ficam dando detalhes de tempo, mas passavam-se muito tempo, né? Então até que um povo se forme, né? Você tem os próprios filhos de Ló, né? Incestuosos com as duas filhas, né? Amon e esqueci. Sei que foi as duas filhas lá pegaram o pai bêbado lá e mandaram ver também. Mas aí se tornam outros dois grandes povos, né? Eu estava lendo hoje os capítulos, você vê extensões de terras muito grandes. Sim. Que foram formadas a partir de, né? Se for ver, de um casal. Amon se casou com uma ou várias mulheres e ali formou uma família. Então é uma cronologia muito grande, né? Muito grande, e a gente também, por isso que hoje eu fiz esse apanhado, Felipe, porque a gente vai ter também os descendentes de Isaac, os descendentes de Esaú, né? Os descendentes de Ló. Então, assim, realmente os dois filhos, né? O primeiro vira os Moabitas e o segundo, Ben-Ami, é os pais dos Amonitas. Isso, Amon, né? Amon. E todos eles acabam depois, e vou até adiantar, foi bom você ter tocado no assunto. Os midianitas, por exemplo, irmãos, os midianitas. Os midianitas, com Jetro, por exemplo, eles tinham uma postura de temer o Deus de Abraão. Pode ver que Jetro, ele trabalha junto com Moisés, e eles temiam o Deus Todo-Poderoso. Pode ver que Moisés aceita os conselhos de Jetro, valoriza Jetro. Então, naquele episódio de Moisés, os midianitas, eles estão ali em harmonia com os hebreus. Pode ver que se passaram alguns séculos, mas Moisés vai pastorear no deserto onde está Jetro. E ali ele tem uma relação com ele de parentesco, casa-se com a filha de Jetro, e dá para ver que havia um temor do Deus Todo-Poderoso. Passados-se alguns séculos depois, ou melhor, eu não sei te dizer cronologicamente quantos anos, mas eu deduzo que por volta de quase 100 anos, ou cento e poucos anos, surge um episódio muito curioso com Jefté, que era o gileadita, ou melhor, desculpa, pouco antes de Jefté, os medianitas atacando os israelitas. Tanto é que lá em Juízes, aí podem abrir a Bíblia rapidinho aqui, a gente não vai gastar muito tempo, mas eu já vou pontuar isso, que eu tinha até tomado nota sobre isso para compartilhar com vocês.
Irmãos, deixa eu só dizer uma coisa aqui. A aula de geografia bíblica, sobretudo, a gente tem que ir na Bíblia. Você concorda comigo? É muito bom a gente ter os mapas, mas a citação que o Felipe fez agora, falando das filhas de Ló, os descendentes, né, os amonitas, moabitas, o que eu venho trazendo aqui, mas quando a gente mostra nas escrituras esse paralelo e vê isso, fica muito diferente para nós. Não fica como histórias bíblicas de que alguém comentou. O escritor sagrado, no caso, profeta, seja ele Samuel, seja ele quem for, registrou esses fatos, é como se estivesse validando aquela história dos antepassados. Porque, deixa eu fazer um comentário aqui muito importante. Muita coisa que nós debatemos com relação à geografia, às nações, a gente tem materiais para isso. Tem histórias, tem livros, tem clássicos, mas muitas coisas, irmãos, também são tradições, tá? Quando a gente começa a pegar, por exemplo, a história de Noé, Sem, Cã e Jafé, que derivam-se aqueles povos, nós não temos documentos arqueológicos que definem detalhadamente cada um desses. O nosso maior acervo histórico para nós e para o povo judeu é as escrituras. Então, assim, nós não temos assim, uma quantidade de descobertas arqueológicas que são sustentadas e falar assim, não, é assim mesmo. Nós temos a Bíblia que remonta a essa história e acreditamos pela fé, mas acreditamos que o que foi registrado não foi conto da carochinha, entenderam? Por outro lado, o que nos dá mais base nessas crenças de que o que está escrito ali de fato é porque muitos cientistas, historiadores e arqueólogos, ao pegarem as páginas da Bíblia e ao irem atrás das culturas e civilizações, de fato descobriram culturas, povos, e quando eles fizeram a prova do carbono 14, datava, e aí eles remontam, e aí se preenche, e aí se valida. Então, isso é muito interessante. Por isso que eu estou comentando tudo isso para os irmãos, porque assim, quando a gente está falando lá das gerações depois de Noé, pós-diluviana, das gerações de Abraão, é complicado, são 2.000 anos antes de Cristo. O que nós teremos mais documentos começa a ter a partir de 1.500 antes de Cristo, que é com Moisés. Deixa eu até fazer um comentário. Um certo dia eu cheguei para o professor Ribeiro, José Ribeiro, pastor Ribeiro, e perguntei para ele, Ribeiro, por que no Egito não tem histórias assim, falando, esse monumento aqui foi, por exemplo, feito por José do Egito. Ou se não, esse monumento é em homenagem a Moisés. Aí ele deu meio que risada e falou assim, Rai, você não registra a história de quem te venceu. É verdade, né? Falei, claro, né? Pergunta, né, que eu fiz. Eu tinha essa curiosidade, porque quando a gente vai lá para o Egito, a gente tem muitas pirâmides, tem muitas coisas, mas a gente não tem, por exemplo, uma história do triunfo hebreu no Egito. Mas não vai ter mesmo, porque os egípcios derrotados, eles querem apagar aquela história. Está entendendo? Eles colocam e registram as conquistas, não as derrotas. Interessante, né? Então não vai ter mesmo. Muitas construções, muitas coisas que os hebreus fizeram podem até ser descobertos pelos arqueólogos, mas não vai ser prestigiado por aquelas gerações, por exemplo, logo depois de Moisés. Então não vai se ter dados históricos de louvores, porque essa geração foi a geração que derrotou o faraó. Então, o Egito ficou pulverizado, teve que ser reconstruído. Então, ele começa a ser reconstruído a partir dali. Entenderam o que eu quero dizer? Deu para entender? Olha que interessante. E aproveitando esse ensejo, irmãos, por que eu estou falando isso? Então, muitas coisas nós temos, assim, como materiais de historiadores, de arqueólogos. Agora, guarda isso, irmãos. Aqui, para a gente fazer uma separação muito clara entre a fé
e realmente entre os dados históricos e científicos. Na aula passada, eu lembro que até o Felipe, quando falávamos sobre as montanhas do Ararat, em um mapa, o Felipe até abordou, pastor, foi aqui que a Arca de Noé parou, lembra disso, Felipe? Aí eu falei, sim, ali foram nessas montanhas. Deixa eu explicar uma coisa que eu aprendi com o professor André, lá do STBnet. O professor André é um professor de história, de arqueologia, um dos mais brilhantes que eu já vi na minha vida. Ele é um catedrático, ele é um ribeiro, Felipe, ele é um ribeiro na área da história e da arqueologia. Ele é fantástico, fantástico. Eu tive o prazer de fazer um módulo com ele no mestrado que eu iniciei. E eu aprendi algo ali com ele, que é o seguinte: quando um cristão, por mais piedoso que ele seja, ele tenta misturar piedade com ciência, ele acaba se perdendo nisso. Porque uma coisa é a ciência, que é o mundo dos homens, das provas científicas e da razão. E outra coisa é a fé, que é o mundo de Deus, da crença. Tem hora que elas até, vamos dizer assim, tanto a fé quanto a ciência, a gente vê que Deus agiu poderosamente na história e marcou a história. Mas tem vezes que a gente não consegue unir esses dois lados. E o que o professor André disse? Ele disse assim que todos os arqueólogos cristãos ou judeus que foram no Monte Ararat buscar a arca, encontraram. Porque qualquer madeira vira arca, entendeu? É pela fé que aquela madeira é da arca. Entendeu? Então, quando você vai fazer arqueologia... Eu creio que esse prego foi canto que bateu. Então, até provar que não é, já é. Porque você está usando o artifício da fé para provar a ciência. Então, meu irmão, como que você vai dizer que não é? Não, então já é. Só que esse é um jeito errado de se fazer a arqueologia, o professor André disse. O que o professor André disse? Ele disse o seguinte, irmãos: não tente justificar pela fé algo científico. Deixe a ciência validar e aí a gente enobrece a fé. Entenderam? Por exemplo, irmãos, quando a gente vai, vamos supor, né? Se a gente está dizendo que as muralhas de Jericó caíram, não é qualquer coluna que a gente achou debaixo da terra que é a muralha de Jericó. Os cientistas, quando eles forem escavar e etc e tal, eles mesmos vão validar, não, aqui era Jericó, sim. Aqui realmente, olha o tamanho dessa muralha. Aí, se caiu ou não caiu, aí é o argumento da fé, e nós acreditamos que sim. Mas o que acontece é que vão validar, a ciência vai validar que Jericó existiu. Está entendendo? A ciência vai validar, por exemplo, que Jericó foi real. Então, quando Jericó é real, a possibilidade dela ter caído é imensa. Estão entendendo o que eu quero dizer? Ficou claro? Então, como que a gente faz arqueologia? A gente não faz arqueologia usando artifícios da fé. A gente deixa e faz arqueologia usando artifícios da ciência. Se realmente respondeu o nosso credo, ótimo. Se não respondeu, a gente não precisa ficar apavorado, porque uma coisa não tem a ver com a outra. Estão entendendo? Estou gastando esse tempo aqui, porque hoje, como a gente vai tratar de bastante nações cananeias e as nações vizinhas, tem coisas que a gente tem dados históricos, tem coisas que a gente não tem coisas que ainda vão ser descobertas. E como eu falei para vocês aqui, eu estava falando sobre os midianitas. Lá no livro de Juízes, olha que interessante, irmãos. No livro de Juízes, no capítulo de número 10, olha o que acontece. Aqui vai começar a falar sobre a história de Jefté. Mas acontece uma coisa interessante aqui. Os midianitas, eles são, nesse caso,
a gente vai começar a ver aqui que os midianitas, ou melhor, no capítulo de número 8, no versículo de número 28, ó, assim Midian foi subjugado pelos israelitas e não tornou a erguer a cabeça. Durante a vitória de Gideão, a terra desfrutou paz 40 anos. Um pouco antes, Gideão já foi livrar isso. No capítulo 7, conta a história da vitória de Gideão sobre os midianitas. Ô, pastor, o midianita é o mesmo de Jetro? É. Agora eles se tornam opositores ao Deus de Israel? Se tornam. Séculos se passaram, não necessariamente aquelas tradições de Jetro se conservaram, eles assumiram outras religiões, e agora o Deus de Israel era oponente aos midianitas. Então, acontece vários episódios aqui entre os midianitas e depois, inclusive, a gente vê o que eu ia falar de Jefté, é que a gente até comentou na aula passada, e Jefté sendo um gileadita, ou seja, da história do povo de Deus, luta contra o próprio povo de Deus, que são os efraimitas, até que eu falei lá dos Shibolete e Sibolete. Ou seja, mesmo no quintal do povo de Deus, algumas décadas depois, eles se perderam, se guerrearam entre eles. Então, perceba, se entre o povo de Deus já se guerrearam, imagina quando outras nações tinham os seus costumes, as suas riquezas, naturalmente eles se perdiam também. Tá bom? Beleza? Os, Alguma dúvida até os aí? medianitas, eles eram filhos de Abraão também, né, pastor? Abraão com aquela mulher Aquitura lá, né? São Sim, descendentes então. da Aquitura. Exatamente isso que eu quero dizer. Mas se perderam ao longo dos séculos, Sim. como os próprios israelitas não começaram a adorar Baal, não deveria, mas foram. Por quê? Porque foram, ué. Não tem o que a gente possa fazer. Foram adorar Baal, tá bom? Verdade. Então tem coisas que a gente tem que entender, irmãos, que não é porque a reforma protestante foi lá na Alemanha e depois na Suíça e que hoje os suíços tudo é crente. Não, não necessariamente. Os alemães, olha a Alemanha nazista, o que ela fez no mundo. A reforma nasce na Alemanha e olha Hitler e os alemães nos dias de Hitler, o que fizeram no mundo. Interessante, né? O que predominava nos dias de Hitler era o protestantismo. E onde estavam os protestantes com Hitler? Interessante, né? Aqui, irmãos, ó, abre um parêntese, viu? Não quero entrar no debate, tá? Eu sou favorável ao governo. Sou. Tenho muitas críticas ao nosso presidente, mas eu sou favorável a ele e eu votei nele. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes de homens que têm, ou seja, homens com as melhores intenções podem se tornar tiranos. Assim como também nos nossos ex-presidentes, pessoas simples e metalúrgicas podem se tornar um tirano, entendeu? Ou seja, a gente tem que ter um senso crítico muito elevado. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes, em nome de uma revolução, só a posteridade vai poder dizer se aquilo realmente foi bom ou não. Agora, enquanto esse momento está acontecendo, a gente tem que orar muito pelos nossos governantes, ter uma voz muito ativa no sentido de concordo, não concordo, votei nele, mas não concordo com isso, para demonstrar a nossa cidadania, mas é um momento delicado, porque a gente vê na história mundial que algumas gerações depois se corrompem. Então, a gente pega, por exemplo, a própria história americana, que era uma história de avivalistas, de fervor. Olha o que os americanos se tornam no mundo em algumas décadas. De avivalistas, altruístas, cristãos piedosos, capitalistas, consumistas. Olha que loucura. E nós, brasileiros, protestantes brasileiros, será que a gente não está se tornando pequenos americanos? Sabe, é perigoso. A gente tem que também ter uma crítica, uma autocrítica muito grande nossa. E a gente olhar com muito cuidado, apoiar, mas ter uma voz muito firme e regar de oração, irmão, porque o diabo não está brincando, entendeu? Então, vamos lá, gente, vamos lá, que hoje a gente vai trabalhar com bastante coisa, né? Então, vou aqui compartilhar uma tela aqui com vocês.
Estão vendo aí? As nações cananeias? Nosso livro-texto, né? Está dando para vocês verem? Tá sim. Então, Pastor Johnny, você está com o livro-texto aí, né? Então, quiser ler, pode ler para nós essa parte aí. Vamos lá. As nações cananeias. James Adams aceita que a posição central de Canaã e a fertilidade do seu solo atraíram um grande número de povos que se radicou nas montanhas e nos vales de Canaã. A Bíblia, entretanto, traça a genealogia dos camitas partindo de Canaã, conforme é dito em Gênesis 10, do 10 ao 14, um dos filhos de Cã, Gênesis 10, 6. Até aí. Esse James Adams, ele escreveu o livro A Bíblia e as Civilizações Antigas. É da editora Dois Irmãos. O pastor Ernesto Nini faz até a citação. Então, segundo ele, né, o fator primordial para que os povos fossem para lá foi por causa da fertilidade. Uma característica muito interessante que acontece em Canaã, irmãos, é porque é com frequência que muitos lugares de Canaã tem como se fosse uma brisa, um orvalho. E para a fertilidade isso é muito bom, porque muitas vezes cria aquela irrigação perfeita em qualquer época do ano, porque umedece o solo, deixa o solo produtivo. Então podem ver que quando os próprios filhos de Deus retornam e os espias vão espiar a terra, eles trazem uvas gigantes, né? Dando uma ideia de uma terra muito fértil. Mas aqui o pastor Enéas, ele faz a citação da Bíblia, com base em Gênesis. Então, ele está fazendo o contraponto entre um historiador e o que o texto sagrado diz. Continua para nós. Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e Et, e os Jebuseus, amorreus, e Gigarzeus, Auseveus, Arqueus, Sineus, Arvadeus, Zarazeus, Zamareus e Amateus. Nossa, é um trava-língua, né, o nome deles. É o trava-língua. É uma beleza ler esses textos na igreja, né? É verdade. A gente trava. A Bíblia localiza esses povos, incluindo os filisteus e o Caftorins, em Gênesis 10, 14, na terra de Canaã, e com muita autoridade afirma: e o limite dos cananeus foi desde Sidom, indo para Gerar até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra, Adma e Zeboim até Laza, conforme é dito em Gênesis 10, 19. Nas escavações que realizou em Gezer, o arqueólogo Robert Alexander Stewart McAllister encontrou traços de uma civilização troglodita que remonta a mais ou menos 3.000 anos antes de Cristo. A Bíblia, entretanto, em Gênesis 10, diz que os povos mais primitivos de Canaã foram os descendentes do próprio Canaã, neto de Noé. Quando Abraão chegou a Canaã, era mais um semita que vinha engrossar a caudal camita dessa terra. Acreditamos mesmo que ao tempo de Abraão, os primitivos habitantes de Canaã já estivessem caldeando com grupos semitas procedentes do Vale da Mesopotâmia e outras regiões. James Adams conclui: uma das grandes conquistas da moderna investigação consiste em provar que os dialetos dos hebreus e das nações cananeias se derivam do mesmo tronco. Quando Abraão chegou a Canaã, foi muito bem recebido por seus moradores. Pôde deslocar-se livremente pelos amplos territórios. Manteve negociações com eles, combateram juntos e viveram mais ou menos em comum, exceto na religião. Não encontramos Abraão praticando os cultos dos cananeus, nem estes o culto de Abraão. Gênesis 10. Não, tá bom, pode ir. Perfeito. Gênesis 10, 15 alinha 9 nações em Canaã, mais os filisteus e os caftorins, todas debaixo do título geral, habitantes de Canaã. Quando Deus falou a Moisés na sarça ardente, mencionou Cananeu, Eteu, Amorreu, Perizeu, Eveu e Jebuseu. Êxodo 3:8. Faltou
Girgazeu, que é lembrado em Gênesis 15, 21, tanto em Gênesis 10 como em Gênesis 15 são mencionados outros povos e nações. Até aí. Então, só um minutinho. Aqui é o mapa, né? Já um mapa mostrando esse território e mostrando ali essas nações que Johnny acabou de ler, que travam a língua. Fica aqui uma boa sugestão para nomes de filhos e netos. Tá, Felipe? Boa ideia, hein? Só Vão não ficar pode usar felizes. isso no culto para falar que está falando em línguas, né, pastor? Ah, é. Nessas horas eu Exatamente. falo isso porque eu digo, irmãos, eu prefiro Raimundo. Não tenho dúvida. Né? Então, aqui são as cidades. E a gente que conhece a história bíblica, né, vê que realmente Abraão ele foi bem recebido, no sentido de possivelmente devia ser do mesmo tronco, né, a sua fala. Nós sabemos que eram irmãos, né? Eram descendentes dos irmãos de filhos de Noé. Então, alguma dúvida até aqui, irmãos? Aqui são detalhes, e o que é mais maravilhoso é a construção que o pastor Enéas vai fazendo e vai delimitando e detalhando o texto bíblico com a citação, e isso, numa leitura simples da Bíblia, a gente não nota. Mas é interessante, porque em cada descoberta arqueológica, irmãos, isso daqui fundamenta, vai fundamentando e só traz para nós a veracidade do texto sagrado, né? Alguma dúvida? Algum comentário? Ok, Não. pastor. Tranquilo? Tranquilo. Então tá. Pode continuar lendo para nós, porque a gente, depois dessa leitura, a gente só vai pontuar alguns povos, porque senão, irmãos, a gente vai ficar muito tempo, né? Eu acho que é onde entra a leitura de vocês. Como eu disse para os irmãos, esse livro, ele não é aquele livro inspirativo, concorda? Você não, raramente você vai ter aqui, por exemplo, um esboço para o sermão, né? No entanto, aprendam isso. A, 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 a introdução que eu fiz no início, ela foi uma reflexão baseada num sermão. Deixa eu ensinar uma coisa aqui para os irmãos. Você não vai usar, por exemplo, esse material para pregar. Esse material é para um estudo bíblico, com esse foco. Quando, por exemplo, um historiador da igreja ou um grupo de estudo, uma escola bíblica, aí a gente pontua, a gente faz uma discussão. Mas numa pregação, você pode usar o seguinte, irmãos, você pode usar as ideias, como eu falei para vocês há pouco, trazer as importâncias espirituais desse assunto. Então, por exemplo, né, quando eu falei Jefoné, o quenezeu, quando eu falei de Raabe, quando eu faço esse paralelo, o que eu estou falando? Eu estou dizendo, Deus está salvando. Deus está salvando. Porque numa mensagem, a gente pega o suprassumo e leva. Essas informações, por isso que essa matéria ela é um pouco mais técnica, e eu não quero ser muito enfadonho. Me entendam, eu poderia ser muito mais técnico. Mas a proposta aqui do nosso seminário não é deixar o lado técnico, não é isso. Aqueles irmãos que amam essas matérias, de geografia e arqueologia, o meu viés é mergulhe nisso e se torne que nem o professor André do seminário, um erudito do assunto. Estude profundamente a história bíblica, ou melhor, a geografia bíblica, a história bíblica, vá fazer história e arqueologia nas melhores universidades, viaje pelo mundo e glorifique a Deus, entendeu? Porque essa pessoa, ela vai ser usada nas mãos de Deus para isso em especial, para ser um referencial nessa área. No entanto, pensem vocês, um pastor pregando dominicalmente geografia. Fica um pouco difícil, né? Ele tem que fazer uma aplicação da geografia, aí sim fica legal. A proposta nossa é quebrar os tabus, mostrar que a geografia é algo fantástico. Inclusive, eu vou até abrir aqui uma definição para vocês,
porque nós não falamos sobre isso. Olha aqui que interessante. Deixa eu ver aqui, se vocês conseguem ver. Olha, nossa segunda aula. Opa, não é aqui não. Aqui, ó. Deixa eu ver, compartilhar essa guia. Aqui, ó. Eu fiz um breve comentário aqui, irmãos. Deixa eu até... Olha só, olha que interessante aqui esse breve comentário que eu fiz. Definição de geografia é... Geografia é uma palavra que é um substantivo feminino. Desculpe. Primeiro, é a ciência que trata da descrição da Terra e do estudo dos fenômenos físicos, vírgula, biológicos e humanos que nela ocorrem, suas causas e relações. Olha que fantástico. Geografia, a gente quando lembra de geografia, a gente só lembra de mapa, né? Mapa é uma área da geografia. É a área, né? É uma das áreas, mas geografia é muito mais do que isso. Se trata da descrição da Terra e dos estudos dos fenômenos físicos. Tudo que acontece, questões biológicos e humanos. Por exemplo, vamos falar aqui, por exemplo, irmãos, os leões que atacavam as pessoas em certo episódio no livro de Juízes. Olha lá, Sansão mata um leão. Tem a ver com geografia. Porque aquilo é pertinente àquele povo naquele período. Tanto fenômenos físicos, biológicos e humanos que nela ocorrem, suas causas e relações. Então, na geografia, você tem que passear, eu diria, na biologia, em coisas físicas, com relação a terrenos, mares, hidrografias. Tem que ir também para a questão da sociologia. Não tem como você, por exemplo, não pensar na geografia sem imaginar isso. É impossível. Estão entendendo o que eu quero dizer? Então, quando nós estaremos aplicando tudo isso no ministério, a gente vai tentar trazer o suprassumo para facilitar os nossos ouvintes naquela passagem. Como ler corretamente aquilo. Lembra da aula da semana passada? A unção da baba do peixe em Jonas? Para não cometer a unção da baba. Entendeu? Só se não cometer a unção da baba, irmão, já fez uma grande obra. Agora, se puder explicar aquele episódio, isso é fantástico. Deixa eu dar um dado apenas aqui, rapidinho, um dado tecnológico. Os filisteus, eles eram, se não me falha a memória, eram os filisteus, eles dominavam o ferro. Quando Davi começa a fazer as conquistas e começa a conquistar os filisteus, ele cria o domínio também do ferro. Talvez você pense assim, pastor, mas isso não tem nada a ver. Claro que tem a ver com geografia. Será a tecnologia dos dias. Quem dominasse o ferro criava carruagens, carroças, espadas mais... Imagina você ter um exército de 100 homens lutando contra 1000, só que as suas espadas é de aço e a dos outros são espadas de ferro que se quebra. Quem vence a batalha? Queneu é moldador de cobre, pastor, sabia? Queneu, o significado de queneu é moldador de cobre. Exato. Ó. Esses detalhes têm a ver com a geografia e tem a ver com a tecnologia dos dias. A civilização que dominava aquilo, eles estavam anos-luz na frente dos outros. Por causa de espadas melhores, venciam batalhas, conquistavam reinos, despojavam reinos, se tornavam ricos e dominavam o território, e os inimigos não conseguiam prevalecer contra eles. Olha que coisa simples, mas poderosa. Nós, quando olhamos para trás, a gente não olha isso. Mas quando a gente olha para trás e na história e olha um pouco na geografia, a gente tem que olhar esses detalhes. Porque avaliar a geografia é avaliar a história naquele terreno, naquele lugar, naquele povo, naquela cultura. Então, na primeira aula eu não falei sobre a definição. Ainda a definição de geografia é a obra que trata dessa ciência. Geografia é isso. E a definição de geografia bíblica? Segundo Nelton Kemp de Money, geografia bíblica ocupa-se de um estudo
sistemático do cenário da revelação divina e da influência que teve no meio ambiente e na vida de seus habitantes. Então, a geografia bíblica nada mais é do que esse estudo sistemático na revelação divina e a influência nesse povo naquele momento da sua história, naquele ambiente, como seus habitantes viveram, lutaram, foram derrotados, prevaleceram. Então, a gente pode ver que a geografia bíblica trata disso. Então, quando a gente fala de geografia bíblica, a gente não tem como esquecer da história, não tem como esquecer da sociologia, não tem como esquecer dessa questão cartográfica, não tem como esquecer da questão hidrográfica, não tem como esquecer da questão das árvores, das plantas, dos animais, das pragas. Tudo isso está envolvido no assunto da geografia. Então, dessa forma, a gente consegue fazer uma ponte para os nossos alunos na igreja, para os nossos ouvintes numa mensagem. E fica muito mais profundo o nosso conteúdo, né? Tá bom? Joia, querem comentar alguma coisa? Se a gente analisar a posição geográfica de Canaã, estava pensando aqui agora, o senhor estava falando disso, eu comecei a lembrar, né? A gente, na primeira aula, viu como, né, aquele é o arco fértil, né? Se a gente analisar a posição que está Canaã, ela é tão estratégica porque ao sul você tem todo o continente africano, a leste você tem o Oriente, né, o Oriente, a leste você tem toda a parte superior para cima, a oeste, a Europa inteira. Então, o espalhar da vontade de Deus sobre todas as nações ali é incrível. E mesmo nós das Américas aqui, você pega o estreito lá em cima, que parte pela Rússia, que pega a parte do Alasca ali, é incrível isso aí. Incrível, isso aí, Felipe. E aproveitando, já que você tocou nesse assunto, Felipe, olha só que interessante. Que bom que você gostou. Peraí. Google. Ok, Google, fica quieta, Google. Agora não é hora de você falar, Google. Pô, massageia o ego esse Google, hein? Oi, filho? Massageia o ego, hein? Eu não entendi. Ela massageia o ego. Ah, é, né? Que bom que você gostou. É, que bom. Tá muito neopentecostal para o nosso gosto, né? Mas voltando, irmãos. Quando a gente pensa aqui no apoio dos Estados Unidos com Israel em 1948, vamos acreditar que Deus é o Deus da história, tá? Deus é o Deus da história. Eu acredito nisso, tá bom? Mas esqueça agora a parte da fé. Vamos pensar militarmente. Quer lugar melhor do que você apoiar o lugar que é o elo para a África, para todo o Oriente, para toda a Europa? Não tem lugar melhor. Vocês entendem? Só que como Deus é o Deus da história, a Bíblia vai falar, e aí já é matéria de escatologia, que até um dia os países que apoiam Israel vão ser contra Israel. Ou seja, vai acabar um dia esse apoio. Opa, tá nas escrituras. Mas, estrategicamente falando, não tem coisa mais importante do que apoiar Israel. Hoje, nós, brasileiros, temos que apoiar Israel. Aqui esquece a questão da fé, tá, irmãos? A gente tem que apoiar Israel. Estou falando aqui como um brasileiro, cidadão. A gente tem que apoiar. Porque Israel é a nossa entrada para o Oriente, a nossa entrada para a África, a nossa entrada para a parte norte do mundo. E estrategicamente a nossa nação não pode perder essa oportunidade. Pastor, mas o senhor está sendo muito estratégico. Irmãos, a gente tem que ser humano falando, tá? Estou falando como se eu fosse um cidadão apenas. A gente tem que pensar que o mundo, ele uma hora pode ter guerras e você tem que se aliar com quem você mais tem chances. Por que a gente tem que fazer essas alianças? Porque a gente tem que se precaver que homens são homens, poderosos são poderosos, os menos inteligentes vão sofrer sobre os mais inteligentes. E numa situação como essa, a gente pode ficar muito ofendida. Parece bobeira, né? Mas isso é sério, né? Irmãos, eu vou parar a gravação aqui, vou continuar a gravação em instantes, tá bom? Só um segundinho.